A notícia do médico no Rio de Janeiro dizendo a Helena que ela tinha menos de 6 meses de vida foi como um raio caindo no meio da vida de nós dois. A discussão acalorada no saguão do Hospital Albert Einstein atraiu os olhares de muitos profissionais de saúde. Marco, marido de Helena, um italiano de meia idade, estava vermelho, gesticulando com um grosso maço de prontuários médicos nas mãos, furioso. Do outro lado, um médico brasileiro em seu jaleco branco mantinha uma expressão calma. Atrás de Marco, em uma cadeira de rodas, estava uma jovem de cabelos louros e semblante pálido, Helena. Ela era uma professora de inglês de 35 anos, vinda de Milão, na Itália, o epicentro de todo aquele conflito. Ela lecionava há mais de 10 anos em uma prestigiada escola secundária em Milão, amava seu trabalho e era querida por seus alunos. A vida deveria seguir tranquila e feliz assim para sempre. Mas, há 6 meses, uma doença inesperada mudou completamente o curso de sua vida. Era uma quarta-feira comum. Helena estava ensinando literatura de Shakespeare a seus alunos do ensino médio quando, de repente, sentiu uma vertigem intensa. O quadro negro à sua frente começou a girar. Os rostos dos alunos ficaram embaçados. Ela tentou se firmar no púlpito, mas suas pernas cederam e seu corpo desabou no chão. Os alunos, assustados, ligaram imediatamente para uma ambulância. Helena foi levada às pressas para o melhor hospital de Milão. Após várias rodadas de exames, os médicos informaram que ela tinha uma anomalia vascular cerebral extremamente rara, localizada em uma posição de altíssimo risco, como uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Um caso raríssimo na medicina, com menos de 200 a 300 relatos em todo o mundo. Marco, arquiteto, e seu marido ficou entorpecido ao ouvir a notícia. Eles haviam se casado há apenas 3 anos e planejavam ter filhos. Por que isso estava acontecendo com eles tão de repente? Ele se recusou a aceitar, tentou levar a esposa aos maiores hospitais da Itália, consultando neurocirurgiões renomados um após o outro. Mas a resposta era sempre a mesma: a localização era muito perigosa. A cirurgia envolvia um risco altíssimo. Um pequeno erro poderia causar danos cerebrais permanentes ou até mesmo a morte imediata na mesa de operação. Enquanto se afundavam no desespero, um primo de Marco, que trabalhava no Brasil, sugeriu que procurassem ajuda lá. A tecnologia médica brasileira avançara muito. Talvez houvesse uma solução. Marco não hesitou. Providenciou o visto para a esposa imediatamente e, usando todas as suas economias, voaram para São Paulo. Eles visitaram hospitais de ponta em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre sucessivamente. Em todos os lugares, os médicos examinavam as imagens de Helena com atenção, balançavam a cabeça e chegavam a conclusões semelhantes. Alguns foram diretos. Com a tecnologia médica atual, aquela cirurgia era praticamente impossível. O último chefe de neurocirurgia que consultaram lhes disse friamente: voltem para casa, aproveitem ao máximo o tempo que resta. Podem ser 6 meses ou menos. 6 meses. Essa cifra era como uma faca cortando profundamente o coração de Marco e Helena. Helena desabou em lágrimas. Ela tinha apenas 35 anos. Sua vida estava apenas começando. Ela ainda queria ser mãe, ver os filhos crescerem, envelhecer ao lado de Marco. Agora, todos os seus sonhos eram destruídos por aquele veredito cruel. De volta a Milão, Helena se recolheu em sua cama, recusando-se a ver qualquer pessoa. Rejeitou visitas de amigos e qualquer consolo da escola. Não queria sequer abrir as cortinas. Marco observava sua esposa definhar a cada dia, seu coração em pedaços, mas sentindo-se impotente. Todo dia, ao voltar do trabalho, via os olhos sem brilho da esposa e seu rosto cada vez mais pálido. Foi nesse momento mais sombrio que a virada aconteceu. Um colega de universidade de Marco viu uma postagem de socorro que ele havia feito nas redes sociais e enviou uma mensagem privada. Marco, lembro-me de que a tecnologia médica no Brasil é excelente, especialmente em neurocirurgia. Há muitos médicos brilhantes lá. Você já considerou ir para lá? Marco ficou confuso por um momento. Para ser honesto, ele mal tinha conhecimento sobre o Brasil. Em sua memória, era apenas um país grande na América do Sul que parecia ter uma economia em ascensão, mas ele duvidava da qualidade da medicina em comparação com a Europa e os Etats Aliva. Estava cheio de dúvidas, mas seu amigo insistiu: não subestime o Brasil. O sistema de saúde deles é um dos melhores do mundo e algumas tecnologias especializadas não ficam atrás da Europa e dos Tsinghua. Conheço alguém cuja parente tinha uma doença incurável na Europa e acabou se curando no Brasil. Você não tem mais nada a perder, por que não tentar? Marco ponderou e sentiu que o amigo tinha razão. De qualquer forma, a situação já estava no pior cenário possível.
o pior resultado não seria diferente do que já esperavam. Seria melhor arriscar uma vez. Ele começou a pesquisar informações médicas sobre o Brasil pela internet. E o que descobriu o surpreendeu imensamente. Descobriu que o nível da medicina brasileira era altamente reconhecido internacionalmente em várias áreas, chegando a estar entre os melhores do mundo. O Sistema de Saúde Universal do Brasil havia sido elogiado pela Organização Mundial da Saúde várias vezes, com excelente qualidade de tratamento e acesso aos serviços, especialmente em áreas de alta complexidade como neurocirurgia, cirurgia cardíaca e transplantes de órgãos. Os médicos brasileiros possuíam vasta experiência e técnicas especializadas. O que mais surpreendeu Marco foi o custo-benefício. Os tratamentos em hospitais brasileiros eram muito mais baratos que na Europa e no Zé Trazulinha. No Zé Cirurgia, apenas a consulta e o diagnóstico custaram a eles centenas de milhares de euros. Se a cirurgia fosse necessária, os custos seriam astronômicos. No Brasil, mesmo para tratamentos particulares, o custo era apenas uma fração do valor americano e com qualidade de serviço superior. Marco compartilhou essas informações com Helena. Inicialmente, ela não acreditou. Pensou, se até os médicos nos extrausaram que não podiam fazer nada, o que um médico em uma ilha culturalmente distante na América do Sul poderia fazer? Mas Marco insistiu, Helena, o que temos a perder? Em vez de esperar a morte em casa, vamos arriscar, talvez o Brasil guarde um milagre. Finalmente, Helena foi convencida. Na verdade, ela não tinha outra escolha. Marco providenciou os vistos rapidamente e contatou um hospital no Brasil. Ele encontrou o Centro Internacional de Medicina do Hospital Israelita Albert Einstein online e enviou todos os prontuários de Helena. Para sua surpresa, o Einstein respondeu em menos de 2 dias. Um funcionário os contatou, informando que haviam agendado uma consulta com o chefe do departamento de neurocirurgia e pedindo que viessem ao Brasil o mais rápido possível. Essa eficiência o impressionou. Na Europa e nos Estados Unidos, marcar uma consulta com um especialista envolvia esperar semanas ou até meses. A resposta no Brasil foi incrivelmente rápida. Eles reservaram os voos mais rápidos e partiram de Milão. Após mais de 10 horas de voo, finalmente chegaram ao Brasil. Quando o avião pousou no aeroporto de Guarulhos, era final de tarde. Marco empurrou Helena em sua cadeira de rodas ao sair do aeroporto. O ar quente e úmido atingiu seus rostos. O Brasil, em suas imaginações, era totalmente diferente do que esperavam. Isto é muito mais moderno do que eu pensava, disse Helena fracamente, olhando para as ruas limpas, os edifícios modernos e o tráfego intenso fora do aeroporto. O nível de desenvolvimento do Brasil superou em muito suas expectativas. A urbanização e a infraestrutura não deviam nada às grandes cidades europeias. Um motorista do hospital estava esperando por eles no aeroporto. O serviço foi excelente. Ajudaram com as malas e perguntaram em um inglês hesitante se estavam cansados. Durante o trajeto, Marco e Helena arregalaram os olhos. A primeira impressão da cidade era de limpeza, organização e vitalidade. As fachadas das lojas eram coloridas, havia lojas de conveniência em fileiras e as pessoas na rua, vestidas de forma moderna, olhavam para seus celulares não muito diferente das grandes cidades europeias. Pensei que seria mais atrasado, sussurrou Marco para Helena, mas parece até mais moderno que Milão. Helena assentiu sentindo o mesmo. Os europeus sempre tiveram um senso de superioridade irracional em relação à Ásia, acreditando que, exceto o Japão e Singapura, o resto era subdesenvolvido. Mas agora essa ideia parecia completamente errada. O carro chegou rapidamente ao Hospital Albert Einstein, um complexo de edifícios impressionantes. O prédio principal tinha mais de 10 andares, com instalações modernas e completas. O saguão estava movimentado, mas organizado. Todos sabiam para onde ir. Totens de autoatendimento, sistema de filas eletrônico, sinalização clara, tudo parecia moderno e vezes user-friendly. Bem-vindos ao Hospital Israelita Albert Einstein, disse Somsri, uma enfermeira do Centro Internacional de Medicina que os recebeu. Ela falava inglês fluentemente e era muito amigável. Organizamos um quarto de paciente para você, Helena. Você pode descansar agora. Amanhã de manhã, o Dr. Vichai fará uma avaliação detalhada. Naquela noite, Helena dormiu em um quarto duplo. Embora não fosse luxuoso, era muito limpo, organizado e bem equipado. O que o surpreendeu ainda mais foi a dedicação das enfermeiras, que vinham checar a cada 1 ou 2 horas, perguntando se precisavam de algo. O atendimento é impressionante.
Nos Desimar, as enfermeiras estavam tão ocupadas que mal tinham tempo para nos atender, comentou Marco com Helena. O serviço aqui supera as expectativas. Na manhã seguinte, o Dr. Vichai, chefe da neurocirurgia, chegou com sua equipe para a avaliação. O Dr. Vichai parecia ter cerca de 50 e poucos anos, usava óculos de aro preto e falava devagar, mas com extrema profissionalidade. Ele examinou minuciosamente todos os exames e imagens que Helena trouxera e solicitou uma nova bateria de diagnósticos, incluindo uma ressonância magnética cerebral de altíssima resolução. O processo de diagnóstico foi tranquilo. Os equipamentos do hospital eram os mais modernos. Os resultados saíram rapidamente. Naquela mesma tarde, o chefe do departamento convocou uma reunião multidisciplinar, incluindo especialistas em anestesiologia e radiologia, para discutir o caso de Helena. Na manhã do terceiro dia, o Dr. Vichai veio ao quarto para discutir o plano de tratamento. O coração de Marco gelou ao ver a expressão do médico. O pior que ele temia era ouvir a palavra impossível. Mas as primeiras palavras do Dr. Vichai os deixaram atônitos. Após a discussão detalhada com nossa equipe, vimos que a cirurgia é possível. O quê? É possível? Marco mal podia acreditar no que ouvia. Doutor, o senhor quer dizer que pode operar? Os médicos americanos disseram que a localização é muito perigosa, que a cirurgia é quase impossível. O Dr. Vichai sorriu enquanto ajeitava os óculos. Eu examinei o relatório de avaliação dos médicos americanos. A preocupação deles é totalmente justificada. A localização dessa anomalia vascular cerebral é muito complexa. Em uma cirurgia tradicional, o risco é altíssimo. Mas nós temos uma técnica diferente. Uma técnica diferente? Helena não conseguiu evitar perguntar, seus olhos brilhando com uma nova esperança. O Dr. Vichai pegou um tablet e mostrou a eles uma reconstrução 3D. Vejam só. Embora a anomalia esteja profunda, podemos usar a técnica de microcirurgia, combinada com navegação neural intraoperatória, para acessá-la a partir de um ângulo especial. Desta forma, conseguimos remover todo o tecido anormal, protegendo ao máximo o tecido cerebral normal ao redor, explicou o doutor. Vichai detalhadamente, usando uma linguagem acessível e demonstrando o procedimento passo a passo em 3D. Marco e Helena ouviram atentamente. Mesmo sem serem especialistas, eles sentiram o profissionalismo e a confiança do Dr. Vichai. Não vou mentir que a cirurgia é 100% segura, disse o doutor. Vichai com sinceridade. Toda cirurgia tem riscos, mas com nossa experiência, a taxa de sucesso para este tipo de procedimento pode chegar a mais de 85%. E mesmo que haja complicações, temos um plano de gerenciamento completo. 85%! Esse número soou como uma bênção celestial para Marco e Helena. Nos Etenasor, aqueles médicos nem sequer lhes deram uma taxa de sucesso. Marco ainda tinha uma dúvida. Por que os médicos americanos disseram que não podiam, mas o senhor diz que pode? É por causa da diferença técnica? O Dr. Vichai refletiu um pouco. A técnica é uma parte, mas o mais importante é a mentalidade e a experiência. Os médicos brasileiros tratam um grande volume de pacientes anualmente. Em casos raros como o seu, nossa experiência acumulada pode ser até maior do que a de médicos na Europa e no Zé Trazuá. Além disso, investimos pesadamente em pesquisa em cirurgia minimamente invasiva e medicina de precisão. Algumas de nossas tecnologias estão realmente na vanguarda mundial. A fala era modesta, mas Marco entendeu o subtexto. Não é que os médicos americanos não sejam bons, mas em algumas subespecialidades, a experiência e as técnicas dos médicos brasileiros podem realmente ser superiores. Isso também explicava por que tantos pacientes do Sudeste Asiático e até da Europa e dos Estausaro vinham especificamente ao Brasil para tratamento. O custo-benefício era imbatível. Nesse momento, Marco pensou na questão crucial. Doutor, qual seria o custo estimado dessa cirurgia? Ele estava apreensivo, pois nos Estados Unidos apenas as consultas já haviam consumido muito dinheiro. A cirurgia em si deveria ser exorbitante. O Dr. Vichai informou os valores e Marco e Helena se entreolharam, incrédulos. Isso é tudo? Incluindo a cirurgia, a internação, os cuidados pós-operatórios, tudo? Sim, esse é o custo total estimado, disse o Dr. Vichai calmamente, como se fosse um preço normal. É claro, se a recuperação for rápida, o custo real será menor. Mas para Marco e Helena, o preço era chocante. Era menos da metade do que haviam gasto apenas em diagnósticos no Zeta Alzumar. Uma cirurgia similar no Zeta Alzumar custaria 10 vezes mais, ou mais. Esse era o encanto da medicina brasileira.
tecnologia de ponta, preços razoáveis e serviços completos. Nós faremos a cirurgia! Helena quase gritou. Agarrou a mão de Marco com força, lágrimas escorrendo sem parar. Era a primeira vez em meses que ela sentia esperança, a primeira vez que sentia que realmente poderia sobreviver. O Dr. Vichay acenou com a cabeça. Ótimo! Vamos começar os preparativos pré-operatórios. A cirurgia será daqui a 3 dias. Descansem bem neste período e cuidem da saúde mental, é muito importante para a cirurgia. 3 dias. Para Marco e Helena, pareceram longos e curtos ao mesmo tempo. A equipe do hospital fez avaliações pré-operatórias detalhadas. O anestesiologista explicou o plano de sedação, as enfermeiras ensinaram cuidados pós-operatórios e a nutricionista preparou a dieta pré-cirúrgica. Cada etapa foi realizada com tanta meticulosidade que os fez sentir-se mais confortáveis do que nunca. Durante esse tempo, a enfermeira Somsry os levou para passear pelo hospital. Embora Helena estivesse fraca e não pudesse andar muito, eles conseguiram visitar uma feira noturna próxima. Provaram vários pratos brasileiros. O cheiro picante do vezes acarajé, a doçura da vezes cocada vezes e o calor da vezes caipirinha vezes os deixaram maravilhados. A textura pegajosa do vezes açaí os surpreendeu e Marco comeu 2 pedaços de vezes frango assado vezes crocante e suculento. O povo brasileiro é muito gentil, Marco, disse Helena. Ela notou que os vendedores da feira, mesmo sem falarem o mesmo idioma, eram extremamente amigáveis. Ao verem estrangeiros, tentavam se comunicar com gestos e frases simples em inglês. Alguns até davam comida de graça. Marco sentia o mesmo. As pessoas pareciam felizes e vibrantes, ao contrário dos milaneses, que costumavam ser indiferentes. Ele sentia falta de Milão, mas a distância entre as pessoas ali parecia sempre presente. Vizinhos que moravam anos lado a lado raramente conversavam. No Brasil, até estranhos sorriam com sinceridade. Finalmente, o dia da cirurgia chegou. Às 6 da manhã, as enfermeiras entraram para preparar Helena. Marco a acompanhou até a porta da sala de operações, observando sua amada esposa entrar pela pesada porta. Seu coração estava cheio de ansiedade e expectativa. Ele foi sentar-se na área de espera e iniciou uma longa espera. A cirurgia durou 9 longas horas. Para Marco, pareceram 9 anos. Ele olhava o relógio incessantemente. Andava de um lado para o outro no corredor, ora sentado, ora em pé. Outros familiares de pacientes sentados por ali o olhavam com simpatia. 2 senhores brasileiros mais velhos chegaram a se aproximar para consolá-lo. Não se preocupe, nosso Dr. Vichay é o melhor. Vai ficar tudo bem. Ao meio-dia, a porta da sala de operações se abriu. Uma enfermeira informou a Marco que a cirurgia correu bem. Estavam apenas finalizando a hemostasia e a sutura, o que levaria mais 1 hora. Ao ouvir isso, Marco soltou um suspiro de alívio, jogando o corpo na cadeira, sentindo toda a energia drenada, mas seu coração inundado por uma gratidão indescritível. Agradeceu ao Dr. Vichay, à equipe, ao hospital e ao Brasil. Às 14h, o Dr. Vichay saiu da sala de operações, tirando a touca cirúrgica. Seu rosto exibia um sorriso cansado, mas satisfeito. A cirurgia foi um sucesso retumbante. Conseguimos remover toda a anomalia vascular cerebral sem danificar nenhum tecido nervoso vital. Agora é uma questão de recuperação da paciente. Marco estava emocionado demais para falar. Queria abraçar o Dr. Vichay, mas sentiu que seria inapropriado. Apertou a mão do médico e conseguiu dizer com a voz embargada: "Obrigado, muito obrigado mesmo." Helena foi levada para a UTI. Os equipamentos de monitoramento eram os mais modernos, com enfermeiras especializadas cuidando dela 24 horas por dia. Embora Marco não pudesse ficar ao lado dela, ao olhar através do vidro e ver sua esposa deitada serenamente, com todos os sinais vitais estáveis, seu coração se acalmou. No primeiro dia pós-operatório, Helena já estava desperta. Embora fraca, estava lúcida e conseguia responder às perguntas dos médicos com facilidade. No segundo dia, conseguia mover os dedos das mãos e dos pés. No terceiro dia, já falava frases completas. A velocidade da recuperação superou as expectativas. E até o Dr. Vichay comentou que ela tinha uma saúde física muito boa e uma resiliência incrível. Uma semana depois, Helena foi transferida para um quarto comum. Marco pôde ficar ao lado dela o tempo todo. Ao ver sua esposa ganhar vida a cada dia, com o rosto se iluminando, Marco sentia que o pesadelo do diagnóstico no Zetrazolina pertencia a uma vida passada. Agora eles podiam ver o futuro novamente.
Durante a recuperação, eles experimentaram a verdadeira delicadeza e o cuidado da medicina brasileira. As enfermeiras vinham várias vezes ao dia, cuidando não apenas do corpo de Helena, mas também de seu estado emocional. A nutricionista preparou um plano alimentar especial para a recuperação, levando em conta os hábitos alimentares italianos e usando ingredientes que ela aceitava. O fisioterapeuta acompanhava diariamente com movimentos suaves, mas eficazes. Um dia, a enfermeira Somsri a levou para tomar sol no jardim do hospital. Era uma tarde ensolarada, repleta de vegetação tropical exuberante. O canto dos pássaros e a brisa suave carregavam o aroma sutil das flores. Helena, sentada na cadeira de rodas, fechou os olhos, sentindo o calor do sol em seu rosto. Lágrimas escorreram sem que ela percebesse. « O que houve? Você não está se sentindo bem? » perguntou a enfermeira Somsri preocupada. Helena balançou a cabeça e disse em um português entrecortado: Não, eu estou apenas muito feliz. Eu pensei que nunca mais veria um sol assim, nunca mais sentiria um calor assim. Ela fez uma pausa e continuou: Eu sou muito grata a vocês, muito grata ao Brasil. Se eu não tivesse vindo para cá, agora eu. Ela não conseguiu terminar, com os olhos turvos de lágrimas. A enfermeira Somsri lhe entregou um lenço de papel e deu um tapinha leve em seu ombro. Não chore, você já está curada. O Dr. Vichai disse que sua recuperação foi ótima. Em mais 2 semanas você já pode ir para casa. 2 semanas! A notícia surpreendeu e alegrou Helena. Ela havia recebido o tratamento por apenas 3 semanas e já poderia deixar o hospital. Isso era impensável na Europa e nos Estados Unidos, onde a internação por uma cirurgia cerebral poderia levar meses, seguida de inúmeras consultas de acompanhamento. Mas aqui, devido ao excelente cuidado e à rápida recuperação, ela receberia alta em breve. Marco, ao saber disso, começou a planejar os próximos passos. O voo de volta que haviam reservado era para dali a 2 meses. Originalmente, esperavam ter que ficar no Brasil por muito mais tempo. Vamos ficar mais um pouco no Brasil, então, disse a Helena. Você precisa descansar completamente e eu quero aprender mais sobre este país. Helena concordou de bom grado. Agora, estava cheia de curiosidade e admiração pelo Brasil, o país que salvou sua vida, e queria conhecê-lo mais profundamente. No dia da alta, o Dr. Vichai foi ao quarto particularmente para dar instruções detalhadas sobre os cuidados pós-alta e entregou seus cartões de visita. Se tiverem qualquer problema, me liguem a qualquer momento. Vocês precisam tomar os medicamentos nos horários certos, comparecer às consultas de acompanhamento e não forçar o corpo para que a recuperação seja gradual. Doutor, eu não sei como agradecer, disse Helena, apertando a mão do Dr. Vichai com os olhos vermelhos novamente. O senhor me deu uma segunda vida. O Dr. Vichai sorriu. Este é o nosso dever como médicos. Sua saúde física é boa e sua cooperação com o tratamento foi excelente. Por isso a recuperação foi tão rápida. Aproveitem seu tempo no Brasil, cuidem-se bem e quando estiver totalmente curada, voltem ao trabalho que você ama. Marco alugou um apartamento perto do hospital e começaram sua vida de recuperação no Brasil. O apartamento era pequeno, mas decorado de forma aconchegante e confortável, com todos os eletrodomésticos necessários e o aluguel era incrivelmente barato, menos da metade do aluguel de seu apartamento em Milão. A proprietária, Dona Marli, uma senhora de 60 e poucos anos, era extremamente gentil. Ao saber que estavam ali para um tratamento médico, ela lhes trazia frutas e alimentos nutritivos de presente. Isto é coisa boa do Brasil, viu? Faz muito bem à saúde, dizia Dona Marli em seu inglês simples, mas cheio de carinho. Ela ensinou um português básico a Helena. Você precisa aprender a dizer obrigada, minha filha. Assim, quando for na feira comprar comida, o pessoal vai te tratar muito melhor. Helena se esforçou para aprender o obrigada. Mesmo com um sotaque italiano evidente, Dona Marli sorria de satisfação. Isso mesmo, muito bem, minha filha. Nos dias seguintes, Marco e Helena viveram como verdadeiros brasileiros. Todas as manhãs iam à feira local para comprar mantimentos. A maioria dos feirantes, mesmo sem falar inglês, ficava entusiasmada ao ver o casal de estrangeiros e lhes dava frutas de presente. Eles aprenderam a usar o pagamento móvel e descobriram como o sistema vezes cashless vezes do Brasil era prático. Em lojas de conveniência, feiras noturnas ou pequenas barracas, quase tudo podia ser pago por vezes scan. Helena adorava as lojas de conveniência brasileiras. Na Itália, a maioria dos comércios fecha às 20h, mas aqui eram 24 horas e vendiam de tudo.
O que ela mais gostava eram os vezes pão de queijo, vezes e o vezes suco de soja, vezes nas lojas de conveniência. Toda vez que passavam, compravam vezes pão de queijo. Marcos se apaixonou pela cultura do café brasileira. Descobriu que as cafeterias eram densas. Havia várias em quase toda a rua, cada uma com sua identidade, algumas focadas na qualidade do grão, outras na técnica de preparo, outras no ambiente. E os preços eram mais baratos que na Itália, com qualidade comparável. Ele encontrou uma pequena cafeteria perto de onde estavam hospedados, cujo dono era um jovem de 30 e poucos anos. Sempre que Marco aparecia, o jovem conversava com ele e preparava um café especial, adaptado ao paladar italiano. Eles também visitaram vários pontos turísticos em São Paulo. O passeio de barco noturno pelo Rio Pinheiros, transformado metaforicamente em um rio caudaloso e iluminado como o Tietê, os impressionou. As luzes refletidas na água, as árvores e os edifícios das margens eram adornados lindamente. A criatividade e a vitalidade da região da Vila Madalena os surpreenderam. Antigas fábricas adaptadas em espaços de arte estavam cheias da energia e criatividade dos jovens. Os frutos do mar frescos e as praias de Guarujá, usado como substituto para o ambiente praiano, permitiram-lhes relaxar à beira-mar, comendo frutos do mar frescos, sentindo a brisa levar todas as preocupações. Mas o que mais os tocou foi a bondade dos brasileiros. Certa vez, Helena sentiu uma vertigem súbita enquanto caminhavam na calçada. Marco a ajudou a sentar-se à beira da rua. De repente, várias pessoas que passavam pararam para perguntar: "Está tudo bem, moça? Precisa chamar uma ambulância?" Alguém ofereceu água, outro moveu uma cadeira para ela e um motociclista ofereceu carona para o hospital. Embora Helena tenha se recuperado após alguns minutos de descanso, o sentimento de cuidado e atenção os tocou profundamente. Em Milão, se você caísse na rua, muita gente passaria direto sem sequer parar para ajudar, comentou Marco comovido. Mas aqui, todos estão dispostos a estender a mão. Essa bondade é inestimável. Um mês depois, Helena retornou ao hospital para acompanhamento. Os resultados estavam excelentes. O Dr. Vichai examinou as novas imagens com satisfação. Você se recuperou muito bem. A cicatriz está completamente fechada. Podem continuar com o acompanhamento assim. Doutor, posso lhe perguntar uma coisa? Helena hesitou um pouco. Por que o senhor decidiu operar meu caso, mesmo quando médicos nos Stausar e na Europa disseram que não era possível? O senhor não temia o fracasso? O Dr. Vichai refletiu brevemente e respondeu com seriedade. Na verdade, o mais importante para nós, médicos, é nunca abandonar um paciente. Seu caso, embora complexo, não era sem chance. Temos a técnica, o equipamento e a experiência. Por que não tentaríamos? Mesmo que a taxa de sucesso fosse de apenas 50%, isso significa que você teria 50% de chance de viver. Se não fizéssemos nada, você não teria chance alguma. Ele fez uma pausa. E, para ser franco, médicos brasileiros precisam cuidar de um volume enorme de pacientes. Nós podemos ter lidado com casos mais complexos do que um médico na Europa ou nos EWA verá em toda a sua carreira. Não é que sejamos melhores que eles, mas temos mais experiência em situações reais. Além disso, nosso sistema de saúde valoriza muito o trabalho em equipe. Não é um único médico operando, mas um time inteiro colaborando. As chances de sucesso aumentam muito. Helena começou a chorar novamente. Eu sou realmente sortuda por ter conhecido o senhor, esta equipe, este país. 2 meses se passaram rapidamente. Marco e Helena precisavam retornar a Milão. Eles fizeram questão de ir ao hospital agradecer pessoalmente ao Dr. Vichai e a todos os profissionais de saúde que cuidaram de Helena. A enfermeira Somsri preparou presentes típicos brasileiros. Aqui estão uns vezes doce de leite, vezes e vezes paçocas. Leve para sua família e amigos. Vocês certamente voltarão. Helena abraçou Somsri com força. O Brasil é meu segundo lar. Todos vocês são meus anjos da guarda. De volta a Milão, Helena retornou à escola rapidamente, subindo novamente ao púlpito. Seus alunos vibraram ao vê-la. Professora, a senhora voltou, sentimos tanta falta. Alguns alunos haviam preparado uma recepção surpresa, com cartazes de boas-vindas preenchendo o quadro negro. Helena olhou para os rostos alegres dos alunos, seu coração repleto de emoções variadas. 6 meses antes, ela pensava que nunca mais os veria, que nunca mais ensinaria. Agora, estava de volta, podendo continuar seu trabalho amado ao lado de seus alunos, tudo isso graças ao Brasil e aos médicos que lhe deram a vida de volta
Ela começou a compartilhar sua experiência no Brasil com os alunos, falando sobre a comida deliciosa, os belos pontos turísticos e o povo gentil. Os alunos ouviam fascinados. Alguns até prometeram visitar o Brasil no futuro. Helena organizou as fotos tiradas no Brasil em um álbum, exibindo na sala de aula para que mais pessoas conhecessem aquela ilha de esperança. Entre os amigos, Helena se tornou uma embaixadora do turismo brasileiro. Sempre que perguntavam sobre sua doença, ela contava detalhadamente sua experiência de tratamento no Brasil, recomendando veementemente os serviços médicos do país. Ela chegou a criar uma página nas redes sociais para promover a cultura e especialmente a medicina brasileira, atraindo muita atenção. Vocês sabiam? Disse ela certa vez em um jantar de família. Eu gastei centenas de milhares de euros no Zetalzoá e o que recebi foi desespero. No Brasil, gastei menos de um terço disso e o que recebi foi uma nova vida. Suas palavras foram bem recebidas. Os amigos sabiam que, embora a medicina europeia fosse avançada, a longa espera, a baixa eficiência e os custos elevados eram problemas comuns. O Brasil parecia ter encontrado o equilíbrio perfeito, garantindo a qualidade do tratamento, controlando os custos e ainda oferecendo um serviço excelente. Os meses se passaram e o corpo de Helena se recuperou totalmente. Ela não só voltou ao trabalho normalmente, como também podia fazer exercícios leves. A cada 6 meses, ela voltava para o check-up recomendado pelo Dr. Vichai. As imagens mostravam que tudo estava normal. A anomalia vascular que ameaçara sua vida havia sido completamente removida, sem sinais de recorrência. Na primavera do segundo ano, Helena descobriu que estava grávida. A notícia alegrou Marco e Helena, mas também gerou preocupação. Ela havia feito uma cirurgia cerebral há menos de 2 anos. Será que seria seguro? Eles entraram em contato imediatamente com o doutor Vichai por videochamada para informá-lo. O doutor Vichai expressou sua alegria. Parabéns, isso é ótimo. Do ponto de vista médico, sua condição física atual pode suportar a gestação plenamente, sem problemas. Mas você deve ser rigorosa com os acompanhamentos e, se sentir qualquer sintoma incomum, procure um médico imediatamente. Com a confirmação do Dr. Vichai, Helena e Marco relaxaram. Durante toda a gestação, Helena foi muito cuidadosa, mantendo os hábitos saudáveis, e Marco a tratava como um tesouro nacional, temendo qualquer deslize. 10 meses depois, um bebê saudável nasceu. Quando a enfermeira entregou o pequeno menino a Helena, ela olhou para o rostinho vermelho e começou a chorar sem parar. Aquele era seu filho, seu bebê, uma felicidade que ela pensava nunca ter na vida. Qual nome daremos a ele? Perguntou Marco. Helena refletiu por um momento. Que tal, Luca? Eu gostaria que o nome dele tivesse um significado que lembrasse o Dr. Vichai e o Brasil, que nos deram uma nova vida. E assim, o pequeno Luca veio ao mundo. Embora o nome soasse especial para Helena e Marco, ele carregava um significado profundo. Penduraram um mapa do Brasil e fotos tiradas lá no quarto do filho, querendo que ele soubesse desde cedo que o Brasil era um lugar especial, o segundo lar de sua mãe, o lugar que lhes deu a vida.